Olá pessoal, meu nome é Luiz Dalbello, trabalho na Santiago e Sintra, representante da Trimble no Brasil. Estou aqui hoje para apresentar para vocês um dos mais recentes lançamentos da Trimble, a revolucionária Trimble SX10. Trata-se de uma estação total robótica de escaneamento. Por muitos anos, muitos fabricantes tentaram incorporar nos laser scanners funcionalidades de estações robóticas e fabricantes de estações totais tentaram incorporar funcionalidades de laser scanners. Então nós temos alguns sistemas híbridos já lançados no mercado, porém sistemas com baixa velocidade de escaneamento, sistemas com complexa operação, sistemas também que necessitam de operadores especializados. Isso te traz um risco no investimento, ok? A Trimble SX10 é o primeiro equipamento no mercado a realmente integrar as funcionalidades de uma estação robótica junto com a alta capacidade de escaneamento. A Trimble SX10 permite levantar até 26.600 pontos por segundo, possui acurácia angular de 1 segundo, acurácia linear de 1 mm mais 1 ppm e permite medições sem prisma até 800 metros. Ela possui um sistema que divide o pulso laser, permitindo assim a varredura de uma faixa com vários pontos, utilizando apenas um pulso laser. Isso permite uma maior velocidade no escaneamento, permite que você realize a captura de uma cena 360 graus em apenas 12 minutos. Além disso, a nuvem de pontos da Trimble SX10 tem um baixo ruído e uma alta qualidade em termos de precisão em nuvem. Só para vocês terem uma ideia da velocidade da Trimble SX10 comparado com as demais estações de escaneamento do mercado, nós vamos fazer aqui uma simulação, uma representação do que seria o escaneamento com a Trimble SX10 para um ambiente em 360 graus e nós vamos comparar com a segunda estação mais rápida do mercado. Se nós disparássemos as medidas das duas estações ao mesmo tempo, a proporção de velocidade do escaneamento seria representada por esse círculo em azul. A Trimble SX10 teria essa velocidade e a concorrência teria essa velocidade de escaneamento. Isso significa que nós faríamos o escaneamento em aproximadamente 12 a 13 minutos, 360 graus, e a concorrência levaria mais de 2 horas para realizar esse escaneamento, ok? Além disso, outra vantagem de um sistema híbrido é o registro das cenas escaneadas. Quem lembra do trabalho com laser scanner, muitas vezes nós precisamos ou de muita sobreposição entre as cenas ou precisamos de 3 pontos em comum em cada cena para fazer o registro. Esses 3 pontos poderiam ser alvos, poderiam ser prismas, poderiam ser pontos notáveis na estrutura. O trabalho, muitas vezes nesse caso, é ter que levantar esses pontos. Com a Trimble SX10, nós poderíamos fazer a junção das cenas através de poligonação. Ou seja, em cada ponto de uma poligonal, nós realizamos um escaneamento. Então, por exemplo, aqui nós instalamos em P1, talvez não seja possível para vocês visualizarem o nome do ponto, mas nós temos aqui o P1, nós demos Ré no P00, realizamos um escaneamento 360 graus, em seguida nós instalamos um novo ponto chamado P2, demos Ré no ponto P1, e realizamos um novo escaneamento. Quando nós importamos essa nuvem no software de tratamento de dados, as duas nuvens já saem referenciadas. Reparem que nesse prédio nós não temos diferença nenhuma, nós não temos deslocamentos entre uma nuvem e outra. Simplesmente uma nuvem no mesmo sistema de coordenadas que a primeira nuvem. Ok? Uma outra forma de realizar o registro é por reconhecimento automático de feições. Como que é esse registro? O software vai procurar feições iguais nas mesmas cenas e vai então fazer com que uma cena seja convertida ao sistema de coordenadas da outra. Um exemplo aqui, nós temos um monumento escaneado no Parque do Ibirapuera e o software tem a capacidade de encontrar as mesmas faces desse monumento e fazer com que uma cena seja convertida ao sistema de coordenadas da outra. Uma outra forma é apenas indicar uma única face em cada cena e então o software pode fazer a junção dessas duas cenas, ok? Então, se nós tivermos mais de uma cena, basta fazer isso para cada cena. E nós teríamos então
toda a junção das várias cenas escaneadas, ok? Bom, o que esse método auxilia? Nós temos então duas opções de junção de cenas. Nós podemos fazer pelo método poligonal, porém muitas vezes, mesmo utilizando esse método, nós temos alguns pontos de sombra. Um exemplo aqui, esse ponto de sombra em vermelho. Então, o que nós poderíamos fazer? Instalar um ponto de escaneamento aqui, para permitir que recobríssemos a sombra. Porém, se for muito trabalhoso colocar esse ponto na poligonal, podemos utilizar esse método de junção de cenas por feições e registrar essa nuvem de pontos coletadas nesse ponto ao levantamento sem prejuízo em termos de precisão ou sem prejuízo de perda de dados, ok? Isso torna o processo fácil e rápido e flexível em campo para fazer levantamento de cenas e garantir que essas cenas sejam georreferenciadas, sejam registradas em um único sistema de coordenadas, ok? Bom, uma das características mais interessantes da Trimble SX10 é o sistema de visão pela tecnologia Trimble Vision, ok? Reparem que a Trimble SX10 ela não possui a ocular do sistema de lentes, né, ok? Então, como que nós vamos visualizar os pontos a serem levantados? Além da junção de cenas por reconhecimento de feições e a junção de cenas por poligonal, nós podemos trabalhar de uma forma híbrida, onde podemos realizar a junção das cenas utilizando as duas técnicas, ou seja, realizar a poligonal e em cada ponto da poligonal realizar o escaneamento e, além disso, realizar um escaneamento cobrindo pontos de sombra onde esse escaneamento poligonal não funcionou, ok? Isso, nesse caso, nós vamos fazer a junção das cenas, nesse ponto através do reconhecimento de feições e o restante já vai estar georreferenciado utilizando o método de poligonal. Uma das tecnologias mais interessantes da Trimble SX10 é a tecnologia Trimble Vision, que nada mais é do que um sistema de câmeras que permite com que o usuário visualize no controlador do equipamento todas as imagens, todo o ambiente de campo nesta tela, ok? Bom, esse sistema de câmeras está incorporado aqui no equipamento. Então nós temos uma câmera de visão geral, é uma câmera com um ângulo de visão amplo para que a gente tenha a capacidade de nos localizar, de entender o ambiente. Depois nós temos a câmera de visão primária e a câmera incorporada à luneta do equipamento. Em cada uma dessas câmeras nós temos mais de um nível de zoom, permitindo um zoom de até 84 vezes. Então nós temos aqui, por exemplo, a câmera de visão geral, essa é a tela do controlador com o software de operação. Aqui, a 200 metros aproximadamente, nós temos um prisma de uma poligonal. Reparem o nível de zoom conforme eu vou avançando e vou ampliando o zoom. Câmera primária, agora a câmera telescópica, chegando então ao zoom máximo. Isso a 200 metros de distância, ok? Bom, pessoal, isso para vocês terem ideia da potência desse sistema de câmeras. Aqui é mais um exemplo da visualização desse sistema de câmeras. Aqui nós temos uma estrutura a 340 metros com um zoom. Aqui nós não estamos nem no zoom máximo, vocês podem reparar aqui, e nós conseguimos visualizar detalhes dessa estrutura a essa distância. Nós podemos comparar também essa capacidade de visualização com uma estação convencional. Nesse caso, nós utilizamos uma câmera atrás de uma S7, uma estação Trimble também. Reparem, nós temos uma visualização detalhada, porém, com a Trimble SX10, através do sistema de lentes, nós temos uma visualização ainda mais detalhada dessa estrutura, o que nos permite fazer pontarias tão precisas quanto se estivéssemos utilizando o sistema de lentes com a ocular para visualização convencional. Além das 3 câmeras de visualização, a Trimble SX10 possui mais 2 câmeras. Uma é uma câmera incorporada ao plumo óptico, que nos permite visualizar o ponto onde nós estamos instalando a estação, e não só a visualização do ponto, mas também a capacidade de registrar ângulos de inclinação, tolerâncias do compensador,
bolha de nivelamento digital, para ter certeza que nós fizemos a adequada instalação do equipamento. Isso pode ser utilizado até para você encontrar o erro numa poligonal, um mau fechamento de uma poligonal. Isso serve para até uma auditoria da nossa poligonal depois do levantamento. A última câmera é mais uma câmera que que auxilia, né, na capacidade que a estação tem de encontrar e acompanhar o movimento de um prisma. Nessa câmera, não é uma câmera RGB, tudo aparece escuro, porém os prismas têm máximo realce na cena. Então, essa câmera permite que a estação encontre exatamente o prisma. Okay? Como eu falei, a Trimble SX10 não é apenas um scanner, ela também é uma estação robótica de alta precisão. Então, ela permite o acompanhamento automático do prisma, uma vez que ela localiza o prisma automático, o operador pode se movimentar, ela vai seguir o movimento desse prisma, ok? E ela permite com que um único operador realize todo o levantamento. Então você pode estar com o controlador da Trimble SX10 atachado ao equipamento, realizando medidas distantes da estação em até 700 metros, ok? Bom, antes de falarmos do software do escritório, eu vou fazer para vocês aqui uma breve demonstração do que o equipamento é capaz de fazer. Tá? Então, reparem que eu estou na tela de visualização, estou usando aqui o sistema de câmeras. Tá? Uma vez que eu clico na tela, o equipamento movimenta para aquele ponto. Tá? Isso permite com que eu tenha a capacidade de selecionar os pontos a serem medidos. Tá? Eu tenho botões que permitem uma rápida rotação, como esse 360 graus, mais 90. Deu errado. Permite o giro de 360 graus, mais 90 graus, menos 90 graus. Okay? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a capacidade com que a Trimble SX10 tem de acompanhar, primeiro de localizar um prisma e depois de acompanhar o movimento desse prisma. Como vocês estão vendo no canto da tela, aqui eu vou selecionar a opção de prisma. Então, eu vou selecionar a função Auto Lock. Ela está fazendo a busca do prisma. Ela achou o centro do prisma. Agora o Weber ele vai se movimentar e nós vamos ver a estação acompanhando esse movimento. Vejam, aí ele está fazendo um movimento horizontal. Esse movimento poderia ser utilizado para fazer o que a gente chama de autotopo, que seria levantamento de pontos de forma cinemática, forma contínua. Ok? Agora ele vai fazer um movimento vertical. Reparem que a luneta sobe, desce. Tá? Isso permite que você colete pontos a cada instante ou a cada... Você pode definir coletar um ponto a cada 1 metro, a cada 2 metros, ou por intervalo de tempo, ou por intervalo de tempo e distância. Ok? Bom, feito isso, vou apresentar para vocês agora o software de escritório da Trimble SX10, que é o Trimble Business Center. Já é um software conhecido da comunidade usuária de Trimble. É um software que trabalha tanto com dados GNSS, dados de estações totais, ajuste de poligonal, mas hoje nós temos um novo módulo, que é o módulo de escaneamento, permite a visualização da nuvem de pontos e a nuvem de pontos com a imagem das câmeras sobreposta a essa nuvem de pontos. Então nós temos nuvem de pontos colorida e recurso de imagem para a extração do resultado final. Bom, vou mostrar para vocês agora aqui em telas o fluxo de trabalho no software. Uma vez selecionada a região principal da nuvem, eu posso rodar um algoritmo que faz a seleção automática de árvores, postes, limpa isso, e então me permite gerar um modelo digital do terreno com alta precisão, né, com alto detalhamento, curvas de nível, cálculo de volume, dentre outras funções.
Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui estão os nossos contatos. Agradeço a todos o tempo. Muito obrigado.